Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, para a participação desse evento. Fiquei muito feliz, fiquei muito surpreso e eu acho que para apresentar os motivos de tal projeto, para a gente começar, eu acho interessante contextualizar algumas coisas. Não tenho ideia, não sei de onde a maioria está assistindo, né? Está assistindo agora, onde vocês moram. Mas eu queria elucidar sobre algum dos lugares que eu já morei e trabalhei assim só por cima. Na verdade, esses lugares, né, são os municípios de Angra dos Reis e Paraty. Eu fui professor na região de ponta a ponta, praticamente cobri todo o município, do centro de Paraty até Jacuecanga. O centro de Paraty já é um pouquinho mais perto de São Paulo, e Jacuecanga já é um pouco perto de Mangaratiba. Paraty e Angra dos Reis têm uma característica de serem os municípios meio estreitos, que acompanham muito a faixa do mar. Então, praticamente todos os bairros desses dois municípios eu chegava a passar, chegava a visitar, apenas indo nas escolas da aula, né? Nas duas escolas da aula. Alguém pode se perguntar o que é um professor de matemática, gente. Vai ficar falando sobre praias, ilhas, casas históricas, ou até alguém mais atento aí pode lembrar que nessa região também temos uma usina nuclear. Na verdade, a Costa Verde, que é o nome comum da região, é um mini Brasil. Eu falava muito isso, assim, meio por cima, né? Um mini Brasil. Aquela região, ela tem muitas representações, né? Ela tem muitas diferenças sociais, né? São diferenças sociais abismais. Por exemplo, já na região, tanto em Paraty quanto em Angra, a gente tem tribos indígenas, tem um quilombo em Paraty, tem acampamento de cigano, ainda tem o povo regional que a gente chama de caiçara. Em Angra ainda existe um termo que eu acho até um pouco pejorativo, que é o termo bajeco, que é o cara que é da ilha e nem tem muito contato com a cidade. É como se para eles fosse um termo similar ao caipira, né, ao da roça, que é o cara, o vivente da ilha. Então, nesse meio de salada social, né, tinha também, claro, as pessoas, filhos de médico, filhos de empresários, filhos de chefes da usina nuclear, enfim, como eu disse lá anteriormente, uma diferença social muito grande. Uma das situações mais distintas que já enfrentei, só para vocês terem como exemplo, em 2011, eu estava numa sala, na parte da manhã, dando aula com um quadro interativo, com um computador dedicado a esse quadro, isso em 2011, que hoje, claro que é mais acessível, mas naquela época não era. E de manhã eu estava dando aula numa escola assim, e de tarde eu estava dando aula dentro de um refeitório, que era uma sala de aula improvisada, com um quadro de giz apoiado numa mesa. Quadro de giz. Não, quadro de caneta pilô, não. Um quadro de giz. De caneta destaca-texto, né? De caneta... Não é um quadro de caneta... marcador de quadro branco, né? Marcador de quadro branco. Acho que isso acaba contextualizando sobre as minhas experiências educacionais, para vocês terem ideia. Nesse tempo de 2011, né, nesse período todo de trabalho, aí, perto de 2011, entre 2008 e 2018, eu escrevi vários trabalhos sobre a região, na região. Participei de várias comissões ali, comissões educacionais, participei de várias questões educacionais da região em si e também para a região em si. Fiz uma pós-graduação no Fundão, né? Participei do projeto Fundão, então já era uma coisa externa. Participei do Comitê Educacional do município de Paraty, que era uma coisa interna. Para isso tudo com a ideia de apresentar uma síntese, né? Do que, né, das provocações e algumas conclusões de tudo que
eu posso ter para trabalhos futuros, né? Para utilização de trabalhos futuros. O fato é que nesses tortuosos caminhos, quem conhece a estrada dali, né, de Paraty, entre Paraty e Angra, entre radares, curvas, praias, barquinhos e belíssimas imagens, né? Eu pensava se meus alunos estavam aprendendo adequadamente o que era proposto. A preocupação principal era: será que o que eu estou fazendo está de acordo? É isso mesmo? Nesse tempo de estrada, que era mais ou menos 2 horas entre um ponto que eu dava aula e o outro, eu fazia um pouco dessas reflexões. Além de tudo isso, ainda tive o conhecimento de vários profissionais, vários professores de espectros diversos. Alguns muito conteudistas, outros muito menos conteudistas, né? Que priorizava a aprendizagem, o outro priorizava a afetividade e o outro priorizava a efetividade. Então, como que eu vou dizer? Eu meio que atravessei todos esses espectros, né, relacionados a esse tipo de postura do docente. Eu tinha uma colega que ela fazia dobradura. Ela não era professora de artes. Ela entrava em sala, ela não dava conteúdo. Não dava conteúdo curricular. Ela só fazia dobradura. Ela não era... Você pode perguntar, mas ela fazer dobradura estava relacionada à matemática? Não. Ela chegava lá e ensinava o pessoal a fazer corte e colagem, ensinava a fazer dobradura, encapar pipa. Ela achava isso mais interessante. Dessa salada de conhecimento empírico com acadêmico, que é o que eu estava estudando, né, tanto na faculdade, tanto na pós-graduação, né, faculdade não, tanto na pós-graduação, eu tive algumas conclusões que podem ser até embasadas, mesmo sobre o meu desconhecimento da época. Vamos a alguns pontos, né? Quem aprende, quem faz, aprende. Era fato que quem constrói o conhecimento aprendia sobre. Então, quer dizer, quem está ali construindo algo com a mão na massa, é bem óbvio que vai aprender alguma coisa. Isso é fato. Se é lúdico, se é divertido, um outro tipo de situação que eu pensava, se é divertido, se é lúdico, é mais fácil de aprender, até para os mais velhos. É mais interessante. Se tem contexto da vida dele, se está ali contextualizado, isso também ajuda a aprender. Eu tinha sempre esses pensamentos na minha cabeça. Um exemplo, eu tive um aluno que era servente pedreiro. Ele entendia, ele não conseguia entender ângulo entre duas retas. Mas ele entendia, eu perguntava para ele: por que você não está entendendo o ângulo, cara? Isso é uma distância. Por que não é assim? Era a resposta que ele me dava. Numa dessas conversas eu percebi que ele achava que ângulo era determinado por porcentagem. Eu falei assim: como assim ângulo é determinado por porcentagem? E depois de algum tempo de conversa, eu concluí que ele usava uma coisa que hoje eu já sei o que é um percentual que as telhas, né, que vem dizendo na telha qual tanto de percentual que ele tem que estar inclinado, apesar de não ser uma medida de ângulo. Ele usava isso, pois ele media o comprimento e sabia quantos por cento ele tinha que ter de altura. Era assim que ele fazia, porque era uma questão prática. Algum pedreiro ensinou ali, mostrou como é que é. Pode ser meio que simplista essas conclusões que eu estou dando, e até esse exemplo. Porém, o cerne, que daqui a pouco a gente vai retornar nele, e que está relacionado às questões remotas, a gente vai ter isso mais para frente.
muito do que já foi debatido e analisado, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter notado que isso aí está muito relacionado a Piaget e até outros pensadores, tá? Muito do que foi relacionado e debatido que foi pesquisado por Piaget tem relação com a construção, né? O construtivismo, até a palavra é isso. Da minha questão mais intuitiva, eu não tinha estudado Piaget para tirar essas conclusões. Essas conclusões nem são minhas atuais, são minhas daquela época. Mas na minha questão intuitiva, eu ainda cheguei a flertar também com Vygotsky. Pois ver, repetir, né, e usar, você vê algo, você vê como que aquilo funciona, você repete aquele funcionamento com suas ideias e depois você usa aquilo, você se apropria desse conhecimento, né? É o que Vygotsky falava de desenvolvimento proximal. Você está vendo como que você vai usar aquilo, né? Desenvolvimento proximal é o caminho entre o que a criança consegue fazer sozinho e o que ela está perto de conseguir fazer sozinho, né? Acho que o adulto também tem essa ideia, né? Faz isso também. Quando você vai aprender uma coisa nova, você faz esse tipo de desenvolvimento. Você vê o que é para ser feito, repete aquilo atabalhoadamente, né? Repete por repetir. E no fim você tira uma conclusão de que, pô, é mais fácil fazer assim, ou é mais fácil fazer assado, e você se apropria do conteúdo. Uma notícia até triste que eu posso dar para quem é professor, é triste porque eu já notei isso, eu não vou conseguir citar quem aqui, porque veio agora na minha cabeça, mas até a questão da gente não ser reconhecido como o docente tem um baixo reconhecimento, é que quando o docente é bom, né, quando ele ensina o aluno, o aluno se apropria desse ensinamento, o que ele faz? Ele esquece quem o ensinou. Você não lembra como que aquela pessoa ensinou isso, porque você se apropriou do conhecimento. Se eu sei fazer algo e esse algo que eu sei fazer teve uma influência das minhas outras aprendizagens, quem construiu esse conhecimento fui eu. Logo, eu não tenho que ser agradecido a alguém. Isso é um assunto para talvez uma outra palestra. Mas é uma coisa que a gente pode tirar uma conclusão que a gente pode... É uma provocação, tá? Eu achei interessante colocar aqui. Uma questão bem complicada é a questão do Nuto. O Nuto, não sei se todos conhecem, é um movimento de confirmação com a cabeça. A gente balança a cabeça, né? Quando a gente... Com essa confirmação, ela às vezes nem tem a ver com... Apesar de ser anuência, né? As palavras serem anuência, concordância. Muitas das vezes você não está concordando com o que a pessoa está falando. Você só está dizendo, estou te escutando. É tão instintivo que você tenha feito diversas vezes aí de frente para a tela do computador. Se você estiver imerso nessa palestra, você vai falar. Até eu fiz agora, né? Parece que quando você... É uma necessidade que o ser humano tem de responder, de dar, olha, estou te escutando, ao mesmo tempo com a ideia de que, sim, eu concordo com você. Não é? De tão intuitivo, se você observar quem tem pet, quem tem cachorro, vai perceber que se você faz assim, né, você não precisa fazer nada, você está ereto. Se você faz assim com o seu cachorro já sabe o que esperar. Ele já sabe que isso é uma maneira de comunicação. Ele já entende. Tá? O meu, se eu fizer assim, ele pula em cima de mim.
Eu poderia aqui dividir isso em diversos tipos de luto, né? Concordância, estou escutando, não, que acaba logo. Tá doido que a pessoa para de falar assim? Tipo, ou então é uma coisa tão empolgante que você abriu os olhos e... Também é uma questão, isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está no ensino remoto, né? O ensino remoto não dá pra gente a possibilidade de perceber aquele arregalar de olhos do aluno, aquele estou entendendo, e aí a gente, como professor, acaba se perdendo, né? A sala de aula é uma interação. O professor, quando ele está lá na frente, ele está interagindo com os alunos dele. Eu estou interagindo com vocês aqui, supondo que você está me escutando, está prestando atenção no que eu estou falando, mas eu não sei se você está com o celular na mão, né, vendo no computador com o celular na mão, está escrevendo outra coisa. Como que é a sua aprendizagem? Eu já tive alunos que ele não olha para o quadro, abaixa a cabeça e você sabe que ele está aprendendo ali. Eu já tive alunos que olham o tempo inteiro fixamente para você, o tempo inteiro ele não está entendendo nada. Então, ao luto, essa resposta, né, essa anuência, ela é importante. Não só verbal. O que eu estou dizendo é, o cara pode escrever lá, não concordo com vocês, vão ver os recursos que eu utilizei para isso. E eles têm especificamente a ideia de fazer com que corrigir, né? Se a palavra foi isso, corrigir, melhorar essa análise. Eu não consigo fazer isso remotamente, tá? Uma outra questão que a gente tem, que eu acho que é importante, é aprender, né? Identificar se alguém aprendeu. Mensurar já é uma palavra complicada, né? Mensurar se alguém aprendeu. Porque mensurar, medir algo, em suma, é complexo, pois necessitamos de um padrão. É tão complexo medir alguma coisa, tão difícil, que existe uma barra que determina quanto é 1 metro. Existe uma bola totalmente polida que determina quando é 1 quilo. E se você quiser saber quanto é 1 quilo, você tem que ir lá e medir pesar essa bola, né? Fazer a massa dela, descobrir a massa. Então, enfim, essa questão de mensurar, até para coisas que são físicas, são difíceis. Então você imagina aprender. Como que vamos mensurar aprender? Quer ver um outro exemplo interessante? É quando o cara vai falar de loteria, por exemplo. Vai fazer lá loteria, fulano ganhou na loteria. A primeira coisa que ele faz é jogar, é medir em carros populares. Mas o cara ganhou na loteria. Isso dá para comprar 500 carros populares. Outra coisa que é interessante, quando tem um desmatamento, ele fala assim, olha só, isso aí são não sei quantos maracanãs. Por que ele está fazendo isso? Porque você necessita de alguma coisa para fazer, de alguma comparação. Precisa de algo base para você realizar uma comparação. Esses dias eu vi um meme muito engraçado que eu fiquei rindo, que é um meme americano, que o cara viu um buraco, ele tirou a foto de um buraco na rua, e ele falou assim, ali nesse buraco cabem 5 máquinas de lavar roupa. Ele usou máquinas de lavar roupa como padrão de medida. Simplesmente com a ideia de aproximar o público, de tentar fazer com que o público entenda qual é aquele tamanho. Quando fala, quantos maracanãs queimou-se tantos de terra, florestas e tal, e são, sei lá, 4 maracanãs. É para a pessoa ter ideia de que Maracanã é um estádio grande, né?
A gente sempre falou que o Maracanã era grande, então você, nossa, isso tudo é questão da reportagem, a intenção. Carros populares, olha, nossa, eu podia, tá tão difícil comprar um carro, o cara ganhou na loteria e compra 500, ai meu Deus, quanto dinheiro. Então, a mensuração, ela tem essa ideia de usar um padrão para mensurar algo. Mas como é que você mensura, vai fazer a mensuração? Como você vai medir a aprendizagem? Entendeu? É tão interessante essa questão de medir. Existem canais do YouTube que eles usam de tudo. Se alguém não sabe quais canais, eles usam de tudo. Eles usam uma barrinha que vai passando os anos para ver qual o país mais exporta, qual o maior país do mundo. E aí eles usam vários tipos de gráficos, né, ou pictogramas para mostrar isso, né? Para vocês terem ideia, a matemática ela foi usada para mensurar as coisas, né, por muito tempo. Um teste de QI, ele tinha a ideia de coeficiente de inteligência, e ele tentava mensurar quanto que a pessoa era inteligente. Os psicólogos hoje nem concordam tanto com isso. Existem aquelas questões de múltiplas inteligências, existem questões de cognitividade, as questões de capacidade de aprendizagem, tudo isso vai mudando. Mas a ideia matemática ali de contar, de usar um número para medir algo, sempre ela está presente, né? E por que isso está sendo colocado aqui? Porque mesmo com todas essas tentativas numéricas, ainda assim a gente não consegue medir. E dentro de sala, como que a gente mede se um aluno aprendeu ou não? A gente vai lá e aplica uma prova? Quem é professor, quem já está em sala há um tempo, sabe que aplicar prova tem várias questões aí que podem ser aprofundadas. Não é meu caso aqui, não é a ideia. Mas aplicar prova em si não é você saber se o aluno aprendeu ou não. Você pode aplicar várias provas. Mas dentro de sala, um aluno que não está fazendo os exercícios, um aluno que não está participando, você já sabe que ele não está aprendendo. Então você chama a atenção dele. Então você chega perto dele e pergunta como é que ele está fazendo exercício. Então você conversa com ele. Remoto não tem isso. Você não sabe se ele está fazendo ou não o que você está colocando lá. Ah, mas eu vou botar lá um formulário que ele tem que me responder até tal dia. Não tem ferramenta para você saber se foi ele mesmo que respondeu. E nem acho isso válido nesse momento, né? Não temos condições imediatas para saber um assunto, seja de interesse também. Às vezes você está dando um assunto, e esse assunto é muito interessante para mim. O que normalmente eu faço? Eu já conheço uns assuntos que são meio maçantes para a turma, então eu pego um exercício mais fácil, eu troco o exercício, faço uma outra abordagem. Igual agora, eu não sei se essa palestra está sendo interessante. Se o meu público ele estivesse apático, eu não com o público ali, eu falo assim, nossa, o pessoal está tão apático. Normalmente eu quebraria o jeito de falar. Falaria mais alto, contava uma piada, perguntava alguma coisa para atrair a atenção. Não tem como a gente fazer isso. Trabalho remoto não funciona assim, né? E aí voltamos àquela questão do Nuto. Por que eu estou falando de Nuto toda hora? Porque todo mundo sabe. Você está lá explicando. Não é isso, pessoal. O que vocês acham? Mesmo o aluno não respondendo, ele se movimenta na cadeira. E se ele se movimenta, ele presta atenção em você, ele balança a cabeça, tá aí. Você está tendo uma responsabilidade, nem responsabilidade, uma responsividade dele. Tá? Quando a gente entra numa classe do ensino médio, no primeiro ano, a primeira pergunta é se a turma está adequada a entender os conceitos matemáticos. A gente fala assim, será que essa turma, ela sabe, a palavra adequada não caiu muito bem aí, mas ela sabe o que fazer? Se eu falar assim, olha, isso aqui deu uma equação de segundo grau, gente, eu vou usar esse exemplo básico, tá? Mas, tá bom? Mas aí deu uma equação de segundo grau. Será que esse aluno sabe achar as raízes dessa equação de segundo grau?
Não são poucos os problemas de matemática que dão a equação de segundo grau, tá? Não são poucos, são, na verdade, grande parte da uma equação de segundo grau. E muitas vezes o próprio livro, o próprio problema evita que permeie por esse ponto, porque ele sabe, talvez aqui não vai andar. E aí a gente volta ensinando outros métodos, fazendo uma revisão, entendeu? A resposta é que se você entrar na sala do primeiro ano, a maioria das vezes nem todos os alunos vão saber resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, adequadamente. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele sabe, faz aí a fórmula de Bhaskara, ele vai lá e faz. Mas ele não sabe para quê, ele não sabe que aquele valor que está ali, ele zera na equação quando você coloca no lugar do x. Entendeu? Nunca vamos ter uma turma perfeita. Entendeu? Porém, nunca vai ser suficiente a base matemática. E sempre a gente quer mais. A gente quer que o aluno saiba mais matemática para a gente aprofundar os assuntos. E tem outras questões, né? Questões de falta de professor, falta de investimento, troca de escola, problemas familiares e toda essa sorte de coisas que podem fazer com que o aluno tenha ficado um pouco atrasado dos conteúdos do ensino fundamental. O ponto que eu quero destacar é bem simples. Os meus alunos estão preparados e como eu identifico isso? Né? Fazendo as perguntas adequadas, mas muitas das vezes nem eles sabem responder as perguntas. Quantas vezes eu ponho uma matéria lá no quadro e o aluno fala assim, eu nunca vi isso. E em 2 linhas ele fala, nossa, então é isso. Ele muda de ideia só de eu falar o que é. Por quê? Porque ele não sabe o nome. Ele não sabe, não vê aquilo daquela forma. Às vezes, muitas das coisas assim, a básica, igual falar para um aluno, olha, se você colocar o valor de x, o valor no lugar do x, essa equação vai zerar. Por isso que ela é igual a zero, porque você está procurando as raízes, é para achar um valor que fique no lugar do x aqui e zere a equação. E muitas vezes ele fala, nossa, é isso, sempre foi. Mas ele não sabe por quê, porque ele não fez a ligação, porque ele não apropriou do conteúdo. Ele apenas repetiu. E aí faltou aquela última parte lá, né? Que a gente fala, é ver, repetir e usar, saber usar, apropriar, né? Ser dono daquilo, a tal ponto que você vai estar sempre com essa carta na manga para usar a hora que você precisar. Não só na escola, não para responder a prova, né? Então essa questão de apresentação, execução, interiorização, né, de conteúdo são etapas. Vamos falar da questão do projeto em si. Estava eu lá na sala, tentando, veio a pandemia, veio essas questões todas, né? E eu não tinha ideia do que seria. Eu já tinha uma desconfiança de que ela ia demorar o retorno. Então, no dia 25 de maio, foi o dia que eu coloquei o projeto em andamento, né? Que eu coloquei a primeira mensagem no mural, no dia 25 de maio de 2020. E antes disso foi uma elaboração, foi esperar um pouco as definições, né? E quando percebi que iria se estender, esse projeto de extensão foi criado. Essa sala no Google Classroom, fiz um convite, né, aos alunos por meio de redes sociais, né? Convidei ela, foi um projeto aberto para a comunidade, então redes sociais, fiz o convite de alguns conhecidos, enfim. Mas eu dei um foco grande, né? Foi um pouco mais contundente com os alunos que eu dava aula, pois eu queria testar, ver com alunos que eu já tinha trabalhado. Eu queria perceber com esses alunos que eu já tinha com esses alunos, como seria o comportamento deles dentro da plataforma. Como que dentro dessa nova conjectura seria o comportamento deles. Eu tinha um grupo no WhatsApp, a gente não estava em contato físico, né? Eu não estava indo no instituto, eu tinha um grupo no WhatsApp e com esse grupo eu fiz os convites.
Mas a ideia não foi tentar fazer uma coisa muito obrigatória, né? Muito não, né? Nenhuma ou com nenhuma obrigatoriedade. Foi até um convite que bem básico, assim, olha, participe aqui desse projeto para a gente testar. Até a ideia era essa, testar como que vai ser a plataforma remota. Pouquíssimos alunos, até na pesquisa dá para perceber que poucos alunos tinham contato com o Google Classroom nesse período, então foi uma novidade para todo mundo. Mas a ideia em si, e porque dessa introdução tão grande de tudo, de percepção de sala de aula, era tentar de alguma forma diminuir essa diferença remota, essa falta de contato físico visual, que é tão importante entre um professor e um aluno. Parece que foge um pouco da matemática, mas pela matemática ela ser, e eu vou falar só da matemática porque é a disciplina que eu dou aula, eu não sei se história tem isso, não sei se geografia tem isso, estou ignorante, tá? Desculpa, mas eu vou falar da matemática que é o que eu tenho propriedade. A matemática se ensina por etapas, e você espera que o aluno saiba fazer algumas etapas. Então é interessante você chegar e falar assim, vocês entenderam isso aqui? E esperar que de alguma forma você consiga ter essa resposta. Assim, esperar com que o aluno tenha essa resposta positiva, ou não. Aí, o que acontece? O projeto em si, né? Vamos falar do projeto, né? Eu criei uma sala do Google Classroom e convidei os alunos por meio das redes sociais. Eu já tinha um grupo com eles no WhatsApp e isso também facilitou bastante. O meu objetivo, ele foi um projeto aberto ao público, né? Aberto à comunidade. Houve o convite da comunidade também. Claro, eu queria também ver essa outra situação, mas eu acabei gerando esse foco com os alunos por causa dessa indeterminação da própria APNP. Não sabia o que ia ser, não existia APNP no período, né? Era 25 de maio, foi a primeira vez que eu postei alguma coisa lá. Já existia preparação, né? Convidei os alunos de modo... vamos dizer assim, não obrigatório, muito pessoal, muito conversando com alguns, falando, olha, conversando no grupo, pessoal, quem quiser, não é obrigatório, não tem pontuação. Tentei deixar isso bem enfático, bem claro. E até falei assim, gente, isso é só pra gente testar, a gente vai aprender juntos e tudo mais. Que era o objetivo em si, ver como é que era a plataforma, que eu não conhecia, ver como para os alunos também que não conheciam, e desse modo a gente criar um aprofundamento sobre o tema. Outra coisa também que eu achei que era muito interessante, que era importante, foi essa questão até do que a gente acabou de falar sobre o Nuto em si, sobre a questão não verbal, a questão do contato físico, a questão de como que eu conseguiria perceber que o aluno estava aprendendo realmente. Apesar dessa mensuração, como eu disse antes, não ser uma coisa simples, nem uma coisa determinística, eu precisava de ter alguma coisa que auxiliasse nesse ponto. Foram 30 alunos inscritos, tá? E foram 16 concluintes, fizeram todas as atividades, eu tenho 16 alunos. Os 30 fizeram mais do que 50%, então eu achei que foi um número expressivo. Eu abri 50 vagas, que eu queria com um grupo menor. Não consigo preencher todas as vagas, mas eu achei que era adequado. Foram 8 atividades. Essas atividades, elas tiveram uma variabilidade de prazo, tá? Por que teve essa variação? Para perceber qual era o prazo mais adequado. E acabou sendo o normal, que eu acho que era esperado, das atividades serem semanais. Nas primeiras eu até deixei um tempo maior, eu estendi mais o tempo, achando que estendendo o tempo
eles teria mais gente fazendo a atividade. Na realidade não, sempre perto do fim do prazo é que eles faziam, né? É comum. Via que o prazo estava se findando, todo mundo corria para fazer. Então uma semana achei que foi interessante. Uma outra coisa que nessa questão de prazo que eu percebi é que apesar de ser uma semana, a entrega era interessante deixar 2 finais de semana. Então eu estava postando na quinta, o final de semana passava, para entregar eu aceitava na segunda-feira. Aí você vai falar assim, por que na segunda-feira? Os alunos, a maioria deles, diziam que, nas pesquisas lá, né, que eu fazia umas questionários, a gente vai ver sobre esses questionários, eles falavam que eu preciso, eu gosto da quarta, eu vou fazer as atividades na quarta. Na hora que você ia ver, acompanhar, né, que eu estava fazendo essa análise, você observava que quarta-feira não era o dia que ele fazia no domingo. Não sei se domingo era tipo um dia que eles já estavam acostumados a ter uma terminalidade de dia, não sei o que era. Mas eu percebi que a maioria, mesmo não trabalhando, era final de semana que eles tinham um prazo mais flexível. E aí acabou por essa opção de 2 finais de semana como prazo, deixar sábado e domingo nesse prazo. Era um prazo de 10 dias. Aí acabava que 2 atividades, tinha um período que tinha 2 atividades, né? Que elas foram semanais, 2 atividades correndo dentro desse prazo, mas em geral 10 dias. Alguns aspectos que a gente outros aspectos que foram observados. As atividades semanais eram mais proveitosas, né? Como eu acabei de dizer. A quantidade de itens na atividade, alguns exercícios precisavam de algum treino prévio e algum tipo de resolução. Logo eles acabavam, se eu ensinasse tudo, ficaria muito extenso. Então era mais interessante eu dividir esses exercícios. Por exemplo, eu preciso que ele saiba, não aconteceu isso, tá, gente? As atividades todas foram voltadas para trigonometria. Mas eu precisava lá de uma fórmula de Bhaskara. E aí eu passava uma atividade para o cara encontrar o delta, né? Determine aí, encontre o determinante. E que eram atividades repetitivas, isso acabava com uma resposta mais adequada, vamos dizer assim. Outra coisa era em relação a isso mesmo, a automaticidade do exercício. Quer dizer, se o exercício ele fosse automático, não tivesse que pensar muito, por incrível que pareça, não sei se é por causa da questão do computador ou do clique do mouse, para eles era mais interessante, porque eram de múltipla escolha, e quanto mais fácil a pergunta, a resposta era mais adequada. Sobre o percentual disso, sobre o percentual de ação, não foi feita uma pesquisa aprofundada sobre isso, porque não era a ideia do projeto. Mas acredito que ser totalmente viável, né? Acredito ser viável a gente aprofundar esse ponto. Não futuramente, né? Algum outro projeto. Outra coisa, quando é um problema de alta complexidade, principalmente trigonometria, é fácil você achar ali o tamanho, quando você tem um ângulo e tudo mais. Mas tem uma outra situação, é quando você tem um problema que ele acaba tendo uma questão complexa. O cara foi lá, andou tantos metros, virou 90 graus e andou mais tanto. Aí ele te dá ângulo, aí você tem que usar uma fórmula. Particionar o problema ajudou bastante. Então, muitas vezes o problema era um problema grande em cima. O que eu fiz? E eu fui quebrando esse problema em etapas. E até com outros textos, ou problemas parecidos, muito parecidos, tá? Não era um pouco. Não era um problema um diferente do outro, muito parecido. Mas que tinha lá outro nome. E não precisava resolver tudo. Ele perguntava, desenhe um triângulo, por exemplo. Eu tive problemas que eu escrevi isso. Faça um esquema da situação. Aí depois qual fórmula você usaria para resolver a situação se você tivesse o ângulo e a medida tal.
Aí o cara tem que saber se ele usaria seno, cosseno ou tangente. Qual é dessas respostas? A resposta, em vez de ser a resolução, era cateto oposto sobre hipotenusa. Era a resposta, mas as opções. Outra coisa era isso, eram os exercícios de marcar, talvez pelo chute também, né? Não vou ser leviano, né? Não vou ser achar que eu sou inocente, mas os exercícios de marcar eram mais rápidos, eram mais aceitáveis, né? Até os alunos eles falavam isso, a gente prefere de marcar. Às vezes, assim, claro que precisa de um treino, precisa de uma resolução, é interessante, mas como é que eu fazia essa resolução virar um exercício de marcar? A solução encontrada foi particionar o problema, fazer as etapas, para ver se o aluno estava entendendo toda a etapa completa. No fim, eu queria muito ter feito um problema para fazer essa comprovação, né? Não ocorreu, mas eu vou explicar na outra parte aqui, nessa parte de conclusão, as conclusões, né? Então, a adesão foi positiva, né? O engajamento ele foi muito positivo porque foi um projeto de conversa. Então, todos os questionários eles tinham uma pergunta final que era: o que você achou da aula, o que você achou do questionário? E eu acho que como convite, ele não foi um convite para o cara fazer um curso, mas foi um convite de vamos fazer esse curso juntos. Talvez esse engajamento também tenha sido maior por isso. Aí, a questão da permanência. Uma crítica na permanência foi a questão de tempo. A PNP estava sendo construída e ela apareceu no fim desse projeto. Então, quando a PNP apareceu, automaticamente o projeto ele perdeu muita relevância, porque ele não tinha nota, não tinha... E os alunos começaram a tentar entender o que era o processo de APNP, os professores também estavam ali fazendo essas discussões. Né? A PNP, para quem não é da rede do Instituto Federal, são as atividades pedagógicas não presenciais que o Instituto Federal adotou como forma da questão pedagógica perante a pandemia. Então, quando veio, a maioria dos alunos era do IFRJ e também o Estado já estava fazendo alguma coisa, as escolas particulares também estavam entendendo. Isso eu acho que foi um calcanhar de Aquiles da permanência deles até o fim. Então eu acabei conseguindo concluir 16 alunos dos 30 que tinham inscritos. Mesmo assim eu acho que foi um percentual bem legal. E a conclusão é essa aí que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa interessante, né? Tem esse gráfico, a análise era constante, que eu falei antes, mas esse gráfico é muito interessante, que você observa que o que você achou do questionário de modo geral, você vê que achou da questão de dificuldade. Eu tentei não ser muito extenso nas perguntas também, porque tinha outras perguntas anteriores que já linkavam com essa. Por isso que ela não está escrita aqui na questão de dificuldade. A própria resposta também ajuda o cara a entender que é isso. Eles acharam regular, né? E muita gente achou fácil. 21% achou que estava fácil. E aí você vê a questão deles, do que eles acham da participação deles, né? Eles acham a participação dele, 35% achou que era regular e 28,6% abaixo do que esperava. E o engraçado, isso conclui que mais de 50% não se achou adequado. E 16 pessoas, né? Essas pessoas que responderam, todas elas estavam até o fim. Então, mesmo eles chegando até o fim, ainda na cabeça deles, eles achavam que deveriam ter se dedicado mais. E a questão da dificuldade aqui também é interessante, porque eu não coloquei pontuação, mas eu coloquei quem estava acertando as questões, a gente discutiu e voltei aos conteúdos que eu vi que eles não tinham... Não ficou bem claro, porque eu também não sabia, era um teste da minha parte, né? Eu também não sabia o que ficaria bom para eles. Às vezes você faz isso em sala, funciona. Se faz isso online, não vai funcionar. Então também foi um teste. As coisas que eu achei que não foram adequadas, que eu achei que eles não tinham visto, não tinham
aprendido adequadamente. Eu revi de forma diferente para eles não acharem que estava vendo a mesma coisa, mas era o mesmo conteúdo, de forma diferente em si, de um outro tipo de abordagem. Então eles acharam regular, né? Vou botar aqui que ficou regular, que vou botar aqui que ficou fácil, porque não foi. Tive um trabalho, talvez seja isso, né? O que foi legal é que nos questionários, essas são algumas das respostas que receberam. Vou deixar aqui, se eu quiser para o vídeo e ler, né? Mas enfim, algumas do que tem várias, a maioria assim, muito boa, muito obrigado, legal. Eu não fiz esses recortes porque e tem algumas que assim mais específicas, eu nem coloquei aqui, mas não, eu achei que isso daí não entendi, a última questão estava muito complicada e aí fiz um vídeo sobre. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que eu acho que eu vou poder aproveitar esse momento que ocorreu, que foi interessante, que teve questionários que eu coloquei o vídeo da questão resolvida no próprio questionário. Então assim, o cara estava fazendo a questão, eu tinha pergunta, e embaixo tinha um link da pergunta. E todas as questões, fiz isso no final, eu perguntei: vocês clicaram no link da pergunta para responder? E alguns alunos falaram: não cliquei, achei interessante. É meio que a ideia foi meio que testar a minha ideia é que eles vissem o vídeo. Ao invés de eu dar o vídeo antes do questionário, eu só dei o questionário e o vídeo estava dentro do próprio questionário com a resolução. E tentou fazer, vinha uma questão abaixo. Você tentou fazer essa questão sem ver o vídeo? Você viu o vídeo depois? O que você achou? Então, várias coisas desse tipo foram testadas, foram aplicadas. E foram mensuradas e modificadas durante o curso. A ideia do projeto, a ideia era trigonometria, tá? Então, o título do projeto é isso: trigonometria com acesso, como forma com acesso remoto, com o Google Classroom. E no fim, a análise é muito mais do que só o curso em si. A ideia do curso a ideia do projeto era e eu acho que ela atingiu com positividade, né? Muito bem, né? Eu agradeço vocês terem assistido a palestra até aqui, tá? Eu queria que aprofundasse mais coisas, mas eu acho que no tempo e essa questão online eu não queria ser muito prolixo ou aprofundar, ser entedioso. E aí eu fiz um resumo das minhas motivações com os resultados. Mas qualquer coisa, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser fazer algum projeto e tiver interesse de utilizar essa sabedoria, ou se quiser fazer um questionamento, meu e-mail está aí, meu telefone. Eu atendo pelo WhatsApp tranquilamente, não tem nenhum problema com isso. E espero que futuramente me procure pessoalmente para a gente se dar um abraço, né? Tomar um café. E fiquem bem e muito obrigado.